Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Estamos iniciando pelo canal 19 da NET, TV Santa Maria, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está comigo hoje uma amiga da Sociedade Espírita Francisco Costa, mais conhecido como Chico Costa, e ela não é a primeira do Chico Costa a estar conosco, quem nos assiste sabe disso, é a Lisiane Arruda. E a Lisiane, além de ser trabalhadora do Chico Costa, ela também é psicóloga. E a gente vai falar um pouco sobre espiritismo, mas enfocando essa área da psicologia, da mente humana. Lisiane, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Hoje batendo um papo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e de ter sido convidada. Ótimo, muito bom. Lisiane, já que tu é da área da psicologia, eu te pergunto o seguinte: para a pessoa não ter que frequentar um consultório de psicologia, ela precisa fazer ou não uma coisa que na doutrina espírita a gente foca muito, que é o conhecer a si próprio. E ela não indo no consultório de psicologia consultar um profissional, é fácil fazer como é que eu vou dizer, esse processo de conhecer a si próprio, ou uma psicóloga ajuda muito? Bom, eu acho que a psicologia, né, uma terapia, auxilia muito na busca, mas tem que partir do indivíduo, do ser, esse interesse, essa necessidade. Né? Eu acho que tanto a busca de uma terapia com um psicólogo, como uma busca inicial no centro espírita, vem da nossa necessidade de acalentar conflitos, dúvidas, problemas pessoais, né, que em algum momento nos faz, bom, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso rever alguns conceitos, né. Claro que eu acho que se as duas coisas caminharem juntas, é perfeito, né, a gente encontrar numa terapia esse auxílio, porque na verdade eu sempre digo para os meus pacientes, nós não somos os donos da verdade, não somos nós que temos as respostas, né? Nós conduzimos o paciente a encontrar as respostas que estão dentro deles e que às vezes a gente não consegue perceber. Mas os teus pacientes, por exemplo, no teu consultório, eles chegam lá, como é que eu vou te perguntar? Vou usar uma expressão muito usada hoje. Eles vão lá só quando estão no fundo do poço, ou alguns vão lá exatamente para prevenir e não chegar lá? Infelizmente não. Infelizmente eles buscam um atendimento, né, um auxílio, porque já estão enfrentando algum tipo de sofrimento. E muitas vezes eles vêm com aquela negação que alguém os encaminhou, minha mãe, meu pai, meu marido pediu que eu viesse, né? Porque muitas das vezes não vem a necessidade, mas o simples fato de eu despertar, bom, mesmo que eu não veja que eu preciso, mas alguém pediu que eu viesse, eu venho. Se nós fizéssemos o caminho inverso, né, talvez tivéssemos mais o tempo de nos olhar, de nos perceber, talvez sofrêssemos menos. Aí talvez até os psicólogos não teriam muito trabalho, né? Porque na verdade a gente
conseguiria encontrar essas respostas, mas mesmo nós psicólogos, né, a gente precisa de uma supervisão, a gente precisa de uma terapia, porque a gente passa por vários momentos da vida, né, e a gente vai mudando os nossos papéis. A gente, de criança, passa para adolescente, passa para adulto, e adulto a gente assume papéis de pais, de filhos, de irmãos, e esse crescimento vai fazendo com que a gente veja as coisas de forma diferente, passe por necessidades diferentes. E às vezes alguns desses papéis fazem com que a gente entre em alguns conflitos. Uma coisa é a idealização da maternidade, outra coisa é a realidade na prática. A maternidade na prática. Aí eu me deparo sendo mãe, eu não sou a mãe que eu idealizei ser ou que a mãe que eu desejei ser. E aí, às vezes, esses conflitos surgem, né? E aí acaba se buscando a terapia ou um auxílio no centro espírita ou em alguma outra religião para encontrar as respostas para as minhas angústias. Perfeito. Agora, eu vou me permitir te fazer uma pergunta, porque eu fiz um scriptzinho aqui para a gente bater um papo, mas essa está fora do script. Eu não sei se quando a pessoa chega lá, o psicólogo, o profissional, cabe a ele perguntar, além do nome, sei lá, se pergunta endereço, telefone, etc e tal, qual é a tua religião? E eu vou pegar um gancho desse qual é a tua religião para perguntar o seguinte: tu te depara com pessoas que vêm da doutrina espírita consultar contigo alguns problemas, e aí que entra a minha pergunta: é mais fácil tratar um paciente espírita ou isso não significa nada? Eu acho, casualmente, os meus pacientes atuais, eu acho que talvez até por essa atração, né, a maioria deles são espíritas, mas eu nunca expus a minha religião, né? Eles, a partir dos próprios encontros, a gente debatendo, eu não pergunto diretamente qual é a religião deles, mas até porque eles não percebam que isso possa ser algo preconceituoso, porque toda a nossa vida fala muito da gente, a nossa religião, a nossa filosofia política fala muito da gente, né? E eu vou percebendo que algumas coisas que eu vou falando, eles vão dando uma abertura e eu vou percebendo, né, que eles têm essa crença espírita. E eu acredito no meu tratamento, né, tanto eu com eles, quanto eu acho que isso facilita e auxilia muito, porque eles conseguem perceber os conflitos psicológicos através de uma explicação também espírita, né? Mas claro, eu não falo sobre isso, eu sempre tento dizer, olha, aqui nós não vamos falar de religião, aqui eu vou respeitar as tuas escolhas, eu também não vou expor as minhas. Mas quando a gente vê que a pessoa crê em algo, né, e que a gente acaba falando a mesma língua, isso facilita essa empatia, né, minha com o paciente comigo. Sim. Então eu acho que isso ajuda muito. Tá, e esse processo de autoconhecimento, ele é fácil de se fazer, é dolorido, como é que é? O autoconhecimento é um processo contínuo, né, é um processo geralmente doloroso. Porque a gente não se depara a olhar questões nossas. É muito mais fácil a gente descrever os problemas dos outros, as manias dos outros, né? Aquilo do outro que me incomoda, do que eu parar para olhar para mim. Porque o outro é uma referência para mim, né? É através do olhar do outro que eu consigo me perceber e olhar para o outro que eu consigo me perceber como um indivíduo, como um ser humano, né? E geralmente são nas relações que a gente percebe manias que me incomodam, né? Vícios que me incomodam, mas que talvez pertençam a mim e que é mais fácil depositar no outro a responsabilidade do que olhar para mim. Porque mudar é difícil, a gente precisa mudar conceitos, precisa mudar hábitos, precisa mudar pensamentos, e isso desacomoda o nosso ser, porque isso mexe com o nosso ego, mexe com o nosso instinto de sobrevivência, né? E é doloroso eu ver que eu tenho falhas, que eu magoo os outros muitas vezes e que o problema no relacionamento nem sempre é o outro, mas sou eu. Isso é no meu trabalho, isso é no meu casamento, isso é com os meus filhos, porque eu deposito no outro expectativas que são minhas. E às vezes eu quero que o outro possa corresponder ao que eu idealizei. E aí é doloroso. E a rotina? E cada vez mais a rotina do dia a dia, né, mais corrido, isso interfere, digamos assim, como é que eu vou te perguntar, em que percentual na busca do autoconhecimento? Porque tu falaste uma coisa aí muito interessante, né, que normalmente
A culpa não é minha, dos meus problemas. A culpa é dos outros, né? Mas a rotina diária que todos nós temos, né? Qual é o grau de dificuldade que impede da pessoa se tornar uma pessoa melhor, se autoconhecer? O próprio Sócrates fala, né? O Sócrates é um pensador, um filósofo, que foi um dos precursores da doutrina espírita. Perfeitamente. Né? E ele foi o criador da maiêutica socrática, que é o dar luz ao pensamento, né? Eu parar e pensar sobre mim mesmo, que eu conheça a ti mesmo, né? Mas aí eu tenho que pensar. E pensar, eu tenho que ter um tempo, eu tenho que estar disposto a pensar. A nossa rotina hoje, ela é muito... nos deixa muito ligados, muito conectados em compromissos, em dar resultados, né? No nosso dia a dia. A gente nos cobra resultados, o nosso trabalho nos cobra. E a gente fica nesse automático de ter que produzir. E aí, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para meditar, eu tenho que parar para refletir, eu tenho que parar para olhar para mim mesmo, né? E esse olhar não é olhar no espelho para como eu arrumar o cabelo e me maquiar de manhã para trabalhar, é olhar internamente, é olhar como foi meu dia, né? Como é que estão as pessoas ao meu redor? Será que eu também não sou responsável pelo bom humor delas, pelo mau humor delas? Será que eu não a contamino com coisas que são minhas? Eu tenho que pensar sobre isso. E pensar dá trabalho. Pensar requer mudança de hábitos, né? Eu prefiro então parar no final de semana ou parar no final do dia, tomar uma cerveja com os amigos, assistir uma série na televisão, fazer coisas que vão me dar um retorno muito mais rápido do que eu buscar olhar para mim. Porque eu vou me deparar nessa busca com coisas que eu não quero. Então, eu vou deixar isso para depois. Agora não é o momento. A gente sempre deixa para depois, porque a gente não se sente preparado. Né? Até porque no momento que eu parar para pensar, eu vou ter que tomar uma atitude a partir dali. E o tomar atitude, sair da zona da acomodação é difícil. Né? Até não necessariamente que essa zona da acomodação seja uma zona prazerosa. Às vezes as pessoas vivem conflitos, problemas e dificuldades, mas é a rotina da vida dela. E tentar buscar o bem-estar, a felicidade, requer que ela pare para pensar o que ela vai fazer a partir dali. O novo, né? O novo assusta, então eu prefiro viver aquela dificuldade, aquela vida, mesmo não prazerosa, mas é que eu tenho controle sobre ela e é o que eu sei fazer até agora. Eu precisaria, faltando 1 minuto para terminar o nosso primeiro bloco, dentro desse processo de autoconhecimento, eu preciso fundamentalmente, que é o que eu penso quando eu dou palestra em alguma casa espírita, né, sobre esse assunto, parar de pensar que eu sou inocente em tudo, né? E isso é muito próprio do ser humano, né? Puxa, o fulano lá me fez uma brajeirada, mas por quê? Eu contribuí para ele fazer essa brajeirada? E isso no teu consultório tu deve escutar muito, culpar os outros, né? Lisiane, nós vamos dar uma pausazinha e a nossa pausa de 45 segundos e a gente já vai retornar. Não sem antes agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Como eu disse, 45 segundos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo novamente aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E eu estou batendo um papo hoje com uma amiga psicóloga, Lisiane Arruda. E a Lisiane, eu já disse no início do primeiro bloco, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco Costa. E a gente está batendo um papo aqui sobre autoconhecimento e por aí afora nesse assunto. Lisiane, eu me arriscaria a te fazer uma pergunta. Tu que és psicóloga e espírita, ou espírita e psicóloga, o que a relação da psicologia com a doutrina espírita e da doutrina espírita com a psicologia, onde é que elas se fecham assim, por exemplo? Bom, como psicóloga, eu sou psicóloga antes de ser espírita, né? Eu comecei o estudo espírita ao longo dos últimos meus anos de vida agora. Não fui sempre espírita. Então, quando eu comecei a frequentar o estudo espírita e a casa espírita, eu fui encontrando as respostas e vendo que a psicologia e a doutrina espírita caminham muito juntas no que diz o respeito ao crescimento do indivíduo, né? O crescimento do eu, porque a terapia faz com que o paciente busque respostas para seus conflitos, seus problemas, e para isso ele precisa se perceber como indivíduo e como protagonistas das suas dificuldades, né? Às vezes somos vítimas, mas muitas vezes somos protagonistas, né? Somos responsáveis pelos nossos atos. E aí a gente busca para que o paciente cresça nessa percepção. E a doutrina espírita também busca esse autoconhecimento também da evolução do nosso espírito, que precisamos nos melhorar cada dia, né? Precisamos perceber que também somos responsáveis hoje por todas as nossas escolhas dessa vida e de muitas outras, né? Que não somos vítimas de um sistema, mas que somos responsáveis por todas as grandes escolhas que fizemos, e que eu possa encontrar um pouco desse consolo, dessa resposta, de que eu posso mudar um pouco esse caminho, né? Fazendo coisas melhores, auxiliando o outro, mas eu preciso me conhecer um pouco, eu preciso saber aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito. Então, eu acho que a doutrina espírita e a psicologia, elas caminham juntas, né? E na minha leitura, elas fazem a mesma busca, né? A busca do crescimento do indivíduo, do ser humano, do eu, né? E desse bem-estar que nós buscamos, essa felicidade, porque Deus quer que sejamos felizes, né? E nós queremos ser felizes. E para isso a gente precisa se fortalecer, e esse fortalecimento nem sempre é da melhor forma. A gente precisa lidar com dores, lidar com conflitos para poder se tornar uma pessoa melhor. E no teu consultório, assim como na casa espírita a gente aprende que nós colhemos o que plantamos. As pessoas pensam muitas vezes, colhemos aqui, a gente planta aqui, colhe aqui. Muitas vezes não, né, Lisiane? Na casa espírita a gente aprende que somos herdeiros de nós mesmos. E tu, como psicóloga, não ostensivamente espírita lá no consultório, tu, como psicóloga, tenta incutir isso na cabeça de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que somos hoje e seremos no futuro. Isso nem todo paciente aceita, né? Nem todo esse paciente feedback, aceita. Mas é o primeiro passo do qual nós tentamos fazê-lo perceber, né? Às vezes as pessoas chegam vítimas de um relacionamento, foram traídos, né? Um exemplo que me veio agora. Sim. Óbvio, é doloroso uma traição, mas eu não sou totalmente vítima, eu também devo ter contribuído de alguma forma, com alguma postura, com alguma cobrança, com um relacionamento talvez vicioso e que fez com que desencadeasse. Então, a nosso papel, pelo menos o meu, né, na minha forma que eu trabalho, é fazer a pessoa perceber que ela tem enormes virtudes, que ela pode ser feliz, que ela não precisa se entregar e morrer por causa de um relacionamento que não deu certo.
mas que ela possa perceber os erros que ela cometeu naquele relacionamento para não cometer no relacionamento futuro. Então ela precisa saber qual é a sua parcela de culpa, qual é a sua parcela de erro, né? Que somos sim, eu acho que as duas coisas, somos vítimas em algumas situações por não sabermos lidar com elas, né? Quando elas vêm. Mas naquele momento era o que eu sabia e como eu sabia lidar. Não vou ficar me martirizando pela culpa, pela imaturidade. Sim. Bom, naquele momento eu agi imaturamente porque era a única ferramenta que eu tinha. Trabalhar com perdão, com aceitação de que eu errei por falta de informação, por falta de maturidade, por medo, mas que a partir de agora eu posso fazer novas escolhas, eu posso crescer com essa perda, com esse sofrimento, né? Mas eu costumo dizer que sempre somos responsáveis, sim, pela situação que estamos, né? Exatamente. Lisiane, tu acredita que chegará um tempo, que não me pergunta quando, que eu também não sei, em que as ciências da mente, digamos assim, conseguirá provar que a sede da inteligência não está no cérebro material e sim no espírito? Olha, eu prefiro acreditar que sim, né? Eu acredito que sim. Nós seres humanos, a gente tem aquela urgência de que tudo aconteça o mais rápido possível, né? E a gente vê que na doutrina espírita, às vezes o que é muito rápido é muitas encarnações, né? Eu acredito que estamos caminhando para esse momento, né? Talvez demore ainda um certo tempo, mas eu acho que isso vai ser muito saudável, isso vai ser muito bom para que a gente consiga perceber que não é a mente só responsável por tudo, né? São as nossas emoções, é o nosso coração, são os nossos sentimentos, que é o que mantém e dá força para a nossa mente. Porque nós não somos somente ciência, né? Nós temos algo que mantém esse corpo. E pesquisas recentes, que eu acho isso saudável, de médicos e psiquiatras, e muitos cientistas que estão reconhecendo que tem algo a mais, além da ciência, que está dando força para as pessoas, que está fazendo com que elas consigam curar doenças, né? Terapias alternativas com animais em hospitais que antes também não eram permitidas, e que mostra que não é só a ciência que ampara o ser humano, né? Ele precisa de algo, de afeto, ele precisa de vivências, de experiência que o manterão vivo e com mais saúde emocional. Perfeito. Eu sei que em Santa Maria já existe associação médico ou médica, agora eu não sei se é termino em O ou em A, Associação Médico Espírita. Isso também existe no Brasil, em várias cidades. E com relação ao ramo da psicologia, já existe alguma associação, alguma coisa assim? Existe associação, no Sul eu não conheço, né? Até procurei me informar a respeito disso, não encontrei nenhuma sede no Sul. Mas existe a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, né? É uma associação civil, científica, cultural e beneficente, do qual os psicólogos associados e que mantêm essa associação, eles são estudantes da doutrina, né? Acreditam na doutrina espírita. E eles não querem que a psicologia, eles não veem uma psicologia espírita, eles veem soluções, eles veem uma visão espírita dos problemas psicológicos. Não, não existe uma psicologia espírita? Não. Na verdade, entendi. O psicólogo, que é o frequentador, que é o associado dessa associação brasileira, ele respeita a religião do seu paciente, né? A sede faz atendimentos psicológicos, mas é para pessoas de qualquer religião. A terapia deve ser fundamentada no respeito à religião do paciente, né? Tanto que os pacientes podem ser laicos. Não se fala em espiritismo, não se fala na religião durante a terapia, apenas os profissionais são espíritas e são estudantes dessa doutrina, né? E que procuram oferecer para a população esse atendimento como uma forma de compreender que os problemas psicológicos têm uma visão espírita, mas não que os problemas psicológicos sejam espíritas. Em outras palavras, os problemas psicológicos não são do corpo, e sim da essência, que é o espírito, que é a alma, né? Isso. Agora, já aconteceu contigo, Lisiane, no teu consultório, chegar alguém lá, não
vocês não são doutora, ou chamam também... A maioria se refere a nós psicólogos como doutor. Doutor, né? ok. Como doutor. Então eu vou também fazer Mas o papel... Mas seria conveniente, né? Mas alguém já chegou... desculpa, o que é a forma? É a forma como as pessoas leigas acham, com a forma respeitosa de se dirigir, né? Porque às vezes não acham conveniente chamar de senhora ou tu, porque é uma relação informal, né? Que se tem com o médico, se tem com o paciente, então eles acham que também somos doutores, né? Não, mas a minha pergunta era a seguinte, alguém já chegou no teu consultório lá, doutor, eu vim aqui porque me disseram que a senhora é espírita e eu gostei da ideia, vim consultar com a senhora, ver se... Eu já consultei outras psicólogas, outros psicólogos e não me adiantou. Então eu vim aqui com a senhora que eu fiquei sabendo que é psicóloga espírita. Já aconteceu isso alguma? Não, até porque eu tento assim... Não, porque se não acontecer depois do programa, vai acontecer. Pois é. Na verdade, eu tento manter, né, uma descrição das minhas escolhas. Não por tua parte, a pessoa Não, mas é que eu acho que poucos sabem, assim, dos meus pacientes ou da onde eu convivo, com relação à minha religião, né? Sim. Então, a gente sempre busca essa neutralidade, né? Então, tá certo. A não ser que um ou outro paciente que acabam me conhecendo com o tempo e a gente comenta que eu acredito nessa doutrina e a gente acaba vendo essa forma, pode ser que encaminhe, mas nunca chegou para mim assim um paciente que tenha procurado o auxílio por eu ser espírita. Porque já aconteceu, eu já entrevistei uma psiquiatra aqui e depois, eu não me lembro agora se foi pelo WhatsApp ou pelo Facebook, 2 pessoas me perguntaram qual era o telefone da psiquiatra que eu havia entrevistado aqui. Então, esse foi o motivo da minha pergunta, se alguém... Não, é que às vezes as pessoas se identificam, né? Elas entram buscar um que seja talvez menos fácil de eu me identificar, de eu ter a empatia, talvez ela já vai compreender melhor o que eu esteja sentindo. Mas aí cabe a nós, profissionais, também ver qual é o conflito, porque às vezes as pessoas estão com questões mais de ordem religiosa, né? Elas buscam uma referência do qual elas estão ainda confusas, então a gente precisa ver se realmente aquela busca é a que ela está querendo. Perfeito. Lisiane, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu quero que se tu tem uma opinião formada, é lógico, se não tiver, sem problema. Por que a ciência, nós já estamos no século XXI, e a ciência até hoje encara o ser humano como um ser estritamente material, e não por trás dessa matéria existe uma alma, um espírito que comanda esse corpo. Isso vai chegar um tempo... o ano que vem eu não digo, mas daqui a uns 20, 50 anos, que haverá essa convergência, corpo e espírito, perante os olhos da psicologia, como é o teu caso. Eu acredito que estamos evoluindo, né? E é uma evolução rápida. Eu acredito que já demos alguns passos. Porque o homem em si, ele gosta do que é concreto, né? Do que é palpável, do que é visível. E a ciência em si necessita de provas, né? De comprovação de tudo que está sendo investigado. Como o espiritismo é algo que para muitos ainda não tem como provar, a gente que estuda, a gente sabe que tem uma comprovação, a gente compreende. Mas para muitos leigos ainda, isso não é palpável, né? Exato. E tudo que não é palpável fica como se não existisse, como se não fosse verídico. Mas eu vejo, através de programas e através de estudos, e a própria ciência tem visto que só a ciência, o estudo, a evolução de tratamentos e medicamentos não está dando conta do sofrimento humano, né? Ou da cura, seja física ou seja emocional. Eu acredito que essa busca está enriquecendo a muitos tratamentos, ou seja, trabalhando concomitante com tratamentos médicos, né? Aqui em Santa Maria temos agora, acho que um projeto, não sei informar bem, porque eu não estou muito atualizada das informações, que está buscando atendimento
espiritual, né, com passes, com reiki em alguns postos de saúde e também com pacientes internados, para que possa se buscar acalentar os problemas também da alma e da energização como uma forma de auxiliar na cura. Perfeito. Lisiane, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de te agradecer muito, mas antes de te agradecer formalmente, eu te dou 15 segundos se tu quiseres deixar alguma mensagem final. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar o que eu tenho vivido, né? Tanto como profissional da psicologia como estudante da doutrina espírita. Eu acho que isso tem me auxiliado muito na minha caminhada, tanto pessoal como profissional. E eu acho que é só isso. Eu tenho gratidão por esse momento, por essa oportunidade. E que as pessoas possam, de alguma forma, parar e se olhar um pouco mais, né? Exatamente. Se olhar para dentro. Para dentro, olhar para si, conhecer a si mesmo. Exatamente. Gente, foi maravilhoso bater um papo com a Lisiane. E quando eu tiver qualquer problema interior, com certeza eu vou bater lá no teu consultório, tá? E dizendo isso, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado. Tchau, tchau. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô,